O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os dislexos, os idosos, entre outros. Padre João Inácio de Graciliano Ramos, voz Iba Mendes. O ponto de reunião em Fuxicos era a sala de jantar, que por duas portas olhava o alpendre e a cozinha. Como falavam muito alto, as pessoas se entendiam facilmente de uma peça para outra. Nos feixes de lenha arrumados junto ao fogão, na prensa de farinha, nos bancos duros que ladeavam a mesa, a gente se sentava e ouvia as emboanças do criado, um caboclo besta e paurador. Rosenda lavadeira cachimbava e engomava a roupa numa tábua. O moleque José e a moleca Maria esgueiravam-se da sombra, perdiam a condição e a cor, não se distinguiam quase dos meninos de Teotoninho Sabiá. Vivíamos todos em grande mistura, e a sala de visitas era inútil, com as cadeiras pretas desocupadas, uma litografia de São João Batista e uma do Inferno, o pequeno espelho de cristal que Amâncio, afilhado do meu pai, trouxera do Rio ao deixar o exército no posto de sargento. Esse espelho caía da parede e nunca se partiu, rivalizava com um copo azul, lembrança do casamento de meu avô, e o paliteiro que representava 2 galos e uma raposa. Há meia dúzia de anos o paliteiro ainda existia, mas um dos galos se tinha ausentado. As cadeiras pretas não se espanavam. Certo dia, o tenente de polícia desconfiou delas, tirou o lenço e esfregou uma. Horrível. Minha mãe se enfureceu, tencionou besuntar os móveis com azeite de peixe, arruinar a farda não me toque daquele safadinho. Desistiu da vingança e a sala se conservou deserta, abrindo-se raramente para receber Dona Conceição, Dona Clara, Dona Águida, outras senhoras que se enfastiavam no silêncio, espiando o santo, os demônios chifrudos, o espelho, a sola do marquesão empoeirado. Afinal, aquilo se transformou em paiol, retirou-se a mobília, transportou-se para ali o milho que no depósito era um viveiro de borboletas, ficara o grão exposto, aguardando a caristia por causa da seca, e a lagarta dera nele. Desvalorizava-se agora, indispensável tratá-lo com veneno, matar os bichos. Uma festa para as crianças. Eu e minhas irmãs resolvemos a tulha cor de ouro, espalhando o arsênico. Dispensou-se o trabalhador e nós nos encarregamos gostosamente da tarefa. Abandonamos a prensa de farinha, o armazém atravancado de ferragens, o quintal nu, donde se ouvia o descaroçador barulhento do cavalo morto. Na sala, mudada em celeiro, o nosso ambiente se alargava de chofre, adquiríamos liberdade. As sementes se derramavam no corredor, iam se acumulando, formavam uma ladeira que subíamos até alcançar as janelas. Daí dominávamos a rua, víamos os transeuntes mais baixos que nós. Seu Acrísio errava o caminho, tropeçava, batia nas paredes e rosnava. Diabo, diabo, diabo. Alguns passos à direita, seu Chico bravo maltratava João. No solo movediço achávamos firmeza. A nossa brincadeira representava utilidade e não viriam desmancha-prazeres aquietar-nos, impor-nos disciplina. Contudo, uma sombra às vezes nos toldava a alegria, a recordação do vigário. Na cozinha e na sala de jantar pintavam-no terrível, uma espécie de lobisomem criado para forçar-nos à obediência. Citavam-se os despropósitos dele na igreja, e isto não nos interessava. Tínhamos, porém, razão para temer aquele homem tenebroso, por fora e por dentro. Não ria. O olho postiço, imóvel no círculo negro, dava-lhe aspecto sinistro. Além disso, Padre João Inácio habituara-se a cuidar de varilosos, viventes que infundiam pavor a toda a vila. Se aparecia notícia deles, as portas se fechavam, o comércio enfraquecia,
Nas pontas das ruas queimavam excremento de boi e creolina em cacos de telha. Uma noite levavam os infelizes, enrolados, para os barracões de palha feitos nas brenhas, onde a carne doente apodrecia quase ao abandono, sobre folhas de bananeiras. Alguns enfermeiros, imunizados, furavam-lhe as pústulas com espinhos de mandacaru, lavavam-nas com aguardente e cânfora. Havia grande mortandade, e as marcas dos sobreviventes eram horrorosas. Os curandeiros desta praga inspiravam tanto receio como as vítimas dela, cercava-os numa faixa de isolamento, admiração e repugnância. Pois numa epidemia das mais violentas, Padre João Inácio e Capitão Badega, isentos de preservativos, se haviam estabelecido nos barracões. Gente medrosa sucumbira. Os dois tinham saído ilesos e, em consequência, virado comendadores, distinção balda. O vigário nunca chegou a cônego, e Capitão Badega permaneceu capitão, sumido na fazenda, insensível a honrarias, lendo César Cantu, governando vários filhos naturais e um lote de cabrochas. Depois da façanha, Padre João Inácio arranjara tubos de linfa e começara a furar os braços da humanidade na vila e circunvizinhança. Os sertanejos não queriam meter a desgraça no corpo, adoecer por gosto. Se um médico tentasse a inoculação, haveria distúrbios, mas aquela autoridade franzina usava despotismo, não descia a explicações, insultava a canalha, raça de cachorro com porco, mandava porque tinha poderes, era Albuquerque sacerdote, e os paroquianos se deixavam contaminar, covardes, lamentando que sua reverendíssima não se dedicasse inteiramente às cerimônias do culto, não se dedicava, dirigia um partido político e o culto lhe merecia fraca atenção. Fora discípulo do padre Cícero, falava no taumaturgo, que principiava a notabilizar-se, apagado, sofrível, por não ser Albuquerque. Padre João Inácio era pobre e tinha credores que dominava, conseguia cheio de necessidades, exibir independência, injuriar, gritar. Fomos vacinados na loja, graúdos e miúdos. Na surpresa, ignorando a tendência má do homem, não senti dor nem medo, mas as feridas que vieram, resguardos, febre, 40 dias sem toicinho, me pareceram obra do reverendo. Comentei o desastre com minhas irmãs. A pequena, um animalzinho, não atribuía às picadas o longo padecimento e a dieta rigorosa. A mais velha, porém, que já discernia motivos e me auxiliava no furto de doces, concordou comigo. Realmente a criatura malvada nos dava achaques e nos proibia o toicinho. Suspeitamos que a infelicidade se renovaria e a suspeita, confirmada no alpendre e na cozinha, se cometíamos alguma falta, mudou-se em convicção. Uma tarde preguiçávamos no milho, fazíamos buracos e, quando estavam bastante fundos, mergulhávamos neles, provocávamos o desmoronamento das rampas e desaparecíamos sob ruínas amarelas. Isso me dava imenso prazer. Muito me haviam impressionado em narrativas de José Bahia as referências e orações fortes, especialmente a da cabra preta, de enorme virtude. Quem possui essa mandinga escapa às mais graves situações, desdenha emboscadas, suprime inimigos, ainda afoito pelos caminhos, emudece as armas de fogo. No perigo transforma-se num toco, ou some-se, evapora-se, e diante do bacamarte fixo na forquilha da tocaia, apresenta-se a imagem de Nosso Senhor crucificado. Eu desejava conhecer a reza valorosa, ser-me agradável passar uma hora em sossego, olhando o muro do quintal, ouvindo os sapos do açude da penha, o descoroçador do cavalo morto. Não me repreenderiam, caso me chamassem, conservar-me-ia sentado na prensa de farinha, silencioso. Avizinhar-se-iam de mim, e eu me afastaria alguns centímetros, calmo, em segurança, e pregaria um susto à moleca Maria, puxando-lhe de leve o pichaím. Depois, defendido pelo feitiço enérgico, lançar-me-ia em contravenções importantes, vagaria nas ruas, invisível, jogando peões invisíveis, empinando papagaios invisíveis.
Demorar-me-ia nas esquinas, escutando histórias curiosas, deitar-me-ia nas calçadas, juntar-me-ia aos garotos sujos e turbulentos. Permanecendo isolado, incorporar-me-ia a todos os grupos, e se avistasse Padre João Inácio, correria para ele, examinar-lhe-ia a magrém disfarçada na batina russa, o olho duro, imóvel na órbita negra. Passaríamos como dois amigos. Ali, oculto no milho, apenas com o rosto descoberto, enchia-me dessas ideias, imaginava-me um ser encantado, punha-me a tagarelar. Minha irmã divagava também, sem corpo, escondida no mistério. As nossas conversas, às vezes tempestuosas, eram agora um sussurro, como as que tínhamos à noite na sala de jantar. No momento em que o padre chegou, 2 covas estavam prontas. Surgiu perto de nós, tão perto que poderia, estirando o braço, alcançar-nos com o guarda-chuva. Leonor, cochichei numa agonia. Leonor voltou-se e desfaleceu. Caímos em desânimo esquisito, como 2 bichinhos magnetizados. Faltava a minha força necessária para mover-me, ganhar a porta, fugir pelo corredor. A figura medonha prendia-me e o bugalho parecia querer sair da mancha que se alargava na cara magra, saltar em cima de mim. O queixo roçava quase o peitoril da janela. A boca franzida comia os beiços. Foi o que vi. Isso e o cabo curvo do guarda-chuva cavalgando o ombro. Em seguida veio uma turvação, nevoeiro, e no burburinho que houve, 2 ou 3 palavras secas, autoritárias, incompreensíveis, feriram-me os ouvidos. Com certeza o vigário mandou algum recado aos donos da casa, mas isto ia além de meu entendimento. Um arrepio, súbito golpe de ar invadindo-me os pulmões e ficando lá dentro, aperto na garganta, o coração desmaiado, a carne bamba, a vontade suspensa. O instinto me atraía para a cova, ali a 1 palmo de distância, mas achava-me incapaz de sepultar-me nela. Sob os membros paralisados, as sementes se deslocavam, chiavam e não se decidiam a resvalar depressa, arrastar-nos, cobrir-nos. O fantasma esteve um longo minuto esperando que nos levantássemos e obedecêssemos. Como não nos mexemos, desviou-se resmungando fanhoso, o seu modo ordinário de manifestar desaprovação. Estúpidos, livres das bexigas e ingratos, deve ter pensado assim. Estúpidos. Padre João Inácio não sabia falar conosco, sorrir e brincar, e as nossas almas se fechavam para ele. Em Padre João Inácio, homem de ações admiráveis, só percebíamos dureza. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.